noite para mim e para você. Quando eu fico vendo algo lançado sobre as nossas vidas em promessa, eu também já posso ver o inimigo se levantando com audácia para querer destruir aquilo que Deus colocou de propósito na sua vida. Agora eu pergunto para você: você se incomoda com as coisas que não se realizam ou com o inimigo que vai atacar? Eu, se eu fosse você, se incomodava com as coisas que não se realizam. Você sabe por quê? O inimigo, de qualquer maneira, ele vai atacar você. Mas você tem que ter armas espirituais para defender daquilo que o inimigo quer lançar. Sim ou não? Sim. Eu posso dizer para você que eu tenho certeza que cada um aqui tem promessa que ainda não foi realizada. Não é verdade? E eu tenho certeza que muitos aqui querem que realize e tem fé que vai ser realizado. Mas tem muitos aqui que acreditam que não vai ser realizado porque já passou muito tempo. Acha até que foi profecia da carne. Eu quero dizer que há um processo sobre todas as coisas e nós, como cristãos, devemos passar por esse processo. Entenda bem, há um cenário preparado para a sua vida onde você vai ter que passar por esse teste. O teste de quê, missionária? Um teste de comunhão com Deus, um teste de oração para Deus, um teste de fidelidade com Deus, um teste de ser crente diferente de todos que estão andando aqui na terra, na carne. É por isso que o inimigo ele vem te ameaçar, vem amedrontar e querer ter a sua base forte, que é a presença do Espírito de Deus. Agora uma coisa eu venho trazer como notícia boa: o Espírito de Deus está aqui neste lugar. E o Espírito de Deus, ele quer uma morada sobre a sua vida e a sua alma. E eu quero dizer mais coisas sobre o Espírito de Deus. Ele é tão manso e tão bom que se você convidar, ele entra. E ele é tão maravilhoso e educado, se você permitir, ele entra, porque ele não vai te arrebentar, não vai entrar com força, ele vai estar à porta. Dá para abrir a porta para o Espírito de Deus? Aí eu fico vendo, no capítulo 40, no versículo 41, 37, 38, diz assim: acharíamos um homem com este a quem haja Espírito de Deus? Aonde a senhora encontrou isso? A história de José era uma história muito parecida com muita vida de muitos aqui. Tinha uma família, a família não dava nada, enfim, nasceu no meio de muitos irmãos que já tinham nascido de um pai com uma mãe diferente do seu pai e sua mãe, porque sua mãe foi a segunda esposa. Agora eu fico imaginando, José, ele tinha tudo para dar errado, mas ele tinha uma coisa: o Espírito de Deus. Ele tinha sobre ele palavra de maldição, ele tinha sobre ele palavra de derrota, ele tinha sobre ele calúnia, ele tinha sobre ele aquilo que era desfeito pelo que o pai falava e abençoava, os irmãos amaldiçoava. Você sabe o que é isso? Perseguição. Quantas vezes você foi perseguida, minha pastora? Você desistiu? Por quê? O Espírito de Deus estava aí. Antônia, quantas vezes você foi perseguida, minha filha? E até mesmo pelos irmãos, irmãs, até mesmo para quem louva a Deus como você. E quem que te manteve? O Espírito de Deus. Você sabe o que mantém o povo de Deus? É o Espírito de Deus. É por isso que quando você adentra a casa do Senhor, o Senhor, ele entrega o que tem de melhor: o seu Espírito. E José, ele tinha a presença de Deus nas dificuldades, e na dificuldade que ele teve já novo, porque ele era um jovem e enfrentava o desafio de ser aceito pela sua família. E o que ele via de frente? Uma guerra para ser enfrentada. Os seus irmãos não gostavam dele, jogaram ali no meio de uma cova, e aquela cova, a Bíblia diz para mim que era fria e não tinha água. E ele sentia fome. E não tinha ninguém naquela cova. Por que jogaram ele? Porque queriam matar ele. Quantas vezes tentaram te matar? Matar teu sonho, matar teus projetos, aquilo que Deus idealizou para você. Mas o que mantém você em pé? O Espírito de Deus. Porque quando você deixa o Espírito de Deus ir embora, começa a vir o quê? Depressão. Quando você começa a deixar o espírito do mal atacar, é porque você começa a perder força de buscar. Mas aí Deus fala: ei,
Tão somente esforça-te. Aí você, na sua fraqueza, seja numa depressão, numa tristeza, num luto, num desespero, o Espírito de Deus começa a vir. Ou seja, você começa a fortalecer em Cristo Jesus. E essas coisas malignas, ela vem sempre para querer o quê? Nos derrubar. O inimigo, ele quer te afrontar em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, pois em todo o tempo há uma busca incessante sobre o Espírito de Deus. Igreja em pé, Espírito de Deus. Ministério em pé, Espírito de Deus. Saúde mental em pé, Espírito de Deus. Vida familiar em harmonia, Espírito de Deus. Minha propriedade sendo abençoada, Espírito de Deus. Eu preciso entender que eu não vou a lugar nenhum, não faço nada se não tiver o Espírito de Deus. Há um cenário preparado para a sua destruição, mas há um final de história feliz para cada fase que você vive, porque você vai dar lugar. José estava fazendo parte de um cenário horrível, mas quando ele foi colocado naquela cova, ele não se lamentou porque estava naquele lugar. Com certeza ele estava falando com o Espírito de Deus. Lá era escura, fria e não tinha alimento, mas ele falava com o Espírito de Deus. Quando eu passava fome na rua, meus irmãos, era o Espírito de Deus que me alimentava. Vocês sabem do meu testemunho que quando eu ganhei as facadas e fui vítima de um abuso, foi o Espírito de Deus que me ressuscitou. Quando eu passei por terrível afronta ministerial, foi o Espírito de Deus que me levantou. A mesma forma é você na sua casa. Tem filho perdido, é o Espírito de Deus que vai levantar. Tem ministério querendo apagar o fogo da presença do Senhor, é o Espírito de Deus que vai levantar. Casamento indo mais para pior do que para bênção, é o Espírito de Deus que vai fazer aliança. Eu imagino, se você não conseguisse sentir a presença desse Deus, você não estaria aqui, porque foi o Espírito de Deus que trouxe você até aqui. Não foi o convite do pastor, da pastora. Eu tenho certeza que não é Antônia Gomes, muito menos Keila Bieles que te trouxe aqui. O Espírito de Deus que te trouxe aqui. E você começa a gerar oportunidades novas na sua vida. Você começa a obter intimidade e bagagem suficiente para enfrentar o mal amanhã. Olha só, quando ele estava buscando a presença de Deus, José saiu daquela cova. Tentaram matar José, quem? Os seus irmãos. Mas quando ele estava naquela cova, tinha sentimentos ali para destruir a sua alma. Sentimento de rejeição, destruição, de falta de amor familiar. Quando ele teve a oportunidade de sair daquela cova, oh aleluia, ele foi vendido como escravo. Só que tem gente que quando sai de uma situação e vê outra, pensa que Deus não está cuidando. Mas imagina só, se eu estou na cova, lá eu passava fome. Se eu estava na cova, eu estava com sede. Eu fui presa, é ruim, mas é menos ruim, porque lá naquela prisão vou ter gente para conversar e posso bater uma marmitex, sim ou não? É menos ruim. Dá para você entender o processo de Deus para a sua vida? Você sabe o que acontece quando você sai de uma fase? Deus te tira do buraco, da solidão, da tristeza, da rejeição, e você entra na outra fase, você pensa que é pior. Ei, você volta para o buraco. Deus faz assim, ó, puf. Não está preparado para ter uma visão, não sabe o que Deus está mostrando. É por isso que tem muito crente que não sai do buraco. Você sabe por quê? Não está conversando com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus que revela. É o Espírito de Deus que revela as necessidades que nós temos de entender mistérios do céu. Ei, caiu na cova, tá ruim, mas
Mas é melhor ainda quando Deus tira, mesmo que sendo prisioneiro, você vai para um lugar, um cenário diferente. É sinal que Deus está preparando vitória lá na frente. Ei, José foi preso. Chegou lá, Deus estava preparando surpresa. O quê? Intimidade com Deus gera oportunidade de vida. Intimidade com Deus começa a gerar cenário de vitória. Ele estava ali aprisionado. Quem estava ali preso com ele? Faraó mandou o seu mordomo e o seu copeiro. E de repente, quando ele estava ali preso, quando entrou o copeiro, entrou ali o padeiro, o que aconteceu? Comunicaram o sonho. Estavam sem fazer nada. Comunicaram o sonho para quem? Para José, pastor. Só que José, tendo Deus, mesmo passando por várias situações, não negou o Deus que ele servia. Deixou ser usado. Tem crente, glória, presta atenção. Tem crente, eu quero o seu glória agora. Tem crente que não entende o mistério. Está na cova, entrou na prisão, não deixa Deus usar. Aí fala, não, eu não quero pregar, eu não quero cantar, eu não quero falar com a irmã, eu não quero fazer parte de nada, eu quero ficar no banco. Deus está falando, te